Vocês entendem por que que a gente montou um partido e assim, por que que nós precisamos chegar ao poder desesperadamente? Porque a opção são pessoas que tomam detergente ou que ganham dinheiro sobre outros que tomam detergente. São vendedores de chinelo, aproveitando de ondas de cancelamento de marcas. Ou um cara que manda um ofício pra CBF pra contratar o Neymar, pra chamar o Neymar pra Copa. É um troço muito, muito merda. Antes que falem, não, Renan, você tá reduzindo... eu vou falar da atividade política? Vamos falar da votação da direita no PL da misoginia? Vamos? Vamos falar da votação da direita e o que eles estão preparando de argumento no caso da 6x1? Que eu vi o argumento do Nicolas, né? Que é assim, ó. Não. É pra votar na 6x1? Então vamos votar, mas aí o governo vai ter que botar uma grana pra compensar o empresário. Como é que é? Então vocês vão votar... Não é sobre compensar o não empresário, é sobre diminuir a produtividade do Brasil, seu mongol. Esse Nicolas ficou falando, não, esse cara vai ser presidente da república. Como é que pode um cara querer ser presidente da república argumentando isso? Isso é um argumento que uma criança não dá. Você sabe o argumento dele? É assim, ó. Tem um PL que vai diminuir a carga de trabalho, o número de horas trabalhadas para quem é CLT por semana, reduz a carga. Num país em que as pessoas são pouco produtivas e pobres e que a formalização tá caindo, tá? Aí ele fala, já sei, eu quero votar a favor da 6x1 porque eu não quero ser cancelado, porque ele só pensa em ser famoso. Mas eu preciso mostrar que eu não sou de esquerda. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que o governo vai ter que compensar. Como é que o governo vai compensar, Rafael Almeida Rizzo? Via impostos? Aí ele vai cobrar imposto do Brasil produtivo pra sustentar a empresa. O que ele tá falando? Segundo o parlamentar, empurrar a conta para as empresas pode causar desemprego, informalidade e uma crise econômica. Isso não tem nenhum sentido. Apenas entremos todos com um projeto para reduzir a todas as normas estúpidas da CLT. Vamos facilitar a contratação de pessoas. Apenas se opõe a essa mentira. Isso é uma mentira vinda do governo federal. O Nicolas não tem coragem. Ele quer fingir que é corajoso. O Nicolas não tem coragem. É só burrice atrás de burrice. É só picaretagem, é só malandragem. Ninguém tá preocupado com o Brasil. Tá todo mundo preocupado com a própria imagem. É um bando de narcisista, cara. O Nicolas é um sabotador do Brasil, igual o PT é outro sabotador. Porque a resposta pra sabotagem do PT é outra sabotagem. É um multiplicando a sabotagem do outro. E todos ganham com isso. O Guilherme Boulos foi a público e falou, o Nicolas foi lançar o Bolsa Empresário. Lógico, ele quer lucrar em cima disso. Ele próprio, outro sabotador. O Boulos é um sabotador profissional. O governo tá sabotando a economia brasileira. A direita não tem coragem de enfrentar, aí participa da sabotagem. Isto é muito, 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 muito tosco. Aí pega a discussão sobre dosimetria. O Flávio Bolsonaro... Não é nem minha opinião. O Flávio Bolsonaro veio a público no último domingo. Ou foi no sábado? Foi no sábado. Numa coletiva, falar que realmente o Xandão quebrou o acordo. Ele confessa. Cara, ele confessa. Uma coisa é eu dar uma opinião, outra coisa ele confessa. É descarado nesse nível. Ou seja, enterrar a CPI do Banco Master, ele não teve dosimetria. O Brasil precisava da CPI do Banco Master. Mas a CPI do Banco Master pega todos os amigos do Flávio. E talvez pegue o Flávio. Porque boa parte do escândalo Master aconteceu no governo do pai dele. Governo corrupto do pai dele. Aí, esse sujeito vem a público brigar. Não, o Xandão quebrou o acordo. Então tinha acordo. Vamos lá. Está gostando do conteúdo? Então deixe seu like e se inscreva no canal. E mais uma vez, sempre ele, Alexandre de Moraes. Eu acho estranho porque foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu o texto que foi aprovado no Congresso Nacional da dosimetria. Foi o próprio Alexandre de Moraes que interditou o debate no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, porque nós queríamos anistia ampla, geral e restrita. Aí, estranhamente, né, o relator lá na Câmara, que tem muita proximidade com o Alexandre de Moraes, parecia que recebeu ligações diretamente dele sobre o que poderia ou não poderia estar nesse texto da dosimetria. Portanto, feito, segundo o próprio relator Paulinho da Força, que dizia que o texto que nós aprovamos na Câmara dos Deputados e no Senado
foi um texto autorizado pelo Alexandre de Moraes, e agora, muito estranhamente, ele vai dar essa canetada, não sei detalhes, estou sabendo agora exatamente qual foi o sentimento, não sei. Mas parece mais uma vez um jogo combinado, mais uma vez é a democracia que fica abalada, é uma decisão do Congresso Nacional, em sua grande maioria, defendendo a lei da anistia, e uma canetada monocrática, mais uma vez, o ministro Supremo revoga a decisão de nós, os verdadeiros representantes do povo. Mas o Brasil parece que está se acostumando com isso, mas nós não vamos nos acostumar. Você vai acostumar, brother. Você é isso. Você é fruto disso. Você só é senador porque você e teu pai fizeram um acordo com o STF e brecaram as investigações sobre o escândalo da rachadinha. Brecaram primeiro com o Dias Toffoli, que tirou as provas coletadas pelo COAF, e depois o Gilmar, de maneira vergonhosa, rasgando a legislação brasileira, falou assim, ó, pra vocês entenderem como parou o negócio da rachadinha. Porque ele fala, não, as investigações pararam, tá? Eu ganhei. Não ganhou nada. É assim. Ele era deputado estadual. Ele não tinha furo privilegiado. Ele não tinha. Aí ele entra com uma ação lá no STF, aí o Gilmar fala, ó, veja só. Como há uma continuidade no mandato de deputado estadual pro Senado, e o Senado tem foro privilegiado, eu vou tratar como uma continuidade, como se o foro privilegiado que ele tem agora valesse o período que ele era deputado estadual. O Gilmar inventou isso. Com base nisso, o caso da rachadinha sai da Justiça Estadual e do Ministério Público e vai pra ele. Capite? E pronto, e nada aconteceu. Por isso que a família Bolsonaro faz campanha pro irmão do Gilmar. Por isso que eles nunca falam uma vírgula do Gilmar. O Flávio só está solto por causa do Toffoli e do Gilmar Mendes. Isto é óbvio. Aí vem falar que tá revoltado. Ele mesmo anuncia que houve um acordo com o Xandão e que o Xandão descumpriu o acordo com ele. E o acordo envolvia acabar com a CPI do Master, limar a CPI do Master e... e passar dos imetria. Aí o Xandão, beleza, cumpre aí o de vocês. Eles cumpriram, beleza, agora eu vou derrubar aqui. O que eu vou falar, né? Eu imagino um cara que tá preso lá, segurando as grades assim, né? Com a caneca, sabe, fazendo... Vrr, 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 igual nos filmes. Ah, então teve um acordo com o Xandão, agora o Xandão passou a mão na bunda deles de novo. Sim, passou. E é esse cara que quer ser presidente. A gente percebe, meus amigos, que a maior parte dos pré-candidatos a qualquer coisa, que as pessoas que estão na política, elas são insinceras e que elas estão fingindo e enganando os outros o tempo todo. É um jogo de enganação. É por isso que o Marçal tinha estourado tanto em 2024. Porque se o jogo é só de enganação, vamos todo mundo enganar muito. O problema da enganação, ela funciona. Só que chega períodos em que ela começa a cansar. E não é nem que as pessoas se rebelam contra o enganador. Elas só se cansam. É o caso dessa eleição. De longe, dentre todas, entre 14, 18 e 22, é a eleição mais cansada de todas. Não sei se o Riso percebe, se ele concorda. Sim. 14, o bicho tá pegando na eleição. 18, então, teve até facada. 22 foi uma guerra. 26, o eleitor tá cansado. Por quê? Porque ele é muito enganado. Ele é muito enganado. E assim, é um eleitor que acreditou que o Lula ia fazer ele comer mais e consumir mais, é o lance da picanha aí que não aconteceu. E o outro eleitor que tá acreditando nas 72 horas até agora. Eles estão cansados. Por isso nós estamos vindo com uma proposta assim, cara, vamos mudar, vamos reformar tudo. Não tem nada a ver, essa briga desses dois idiotas já era. Isso é o passado. Vamos apontar pro futuro? A nossa pré-candidatura é uma pré-candidatura que aponta pro futuro. E eu acho que nós vamos crescendo nisso. E se vencermos a eleição, será por ter feito isso. O Flávio fica tentando imitar, né? Ele imita, assim, tudo que eu falo. O Zema já imitou muito, mas ele é o maior imitão. Isso aqui não funciona, porque minha pré-candidatura não é sobre isso. Por mais que ele tente imitar elementos. Primeiro, sou artificial. 2, o meu crescimento não se dá sobre isso. O Prendeu Matou é um slogan que do começo do ano passado. Não é isso que tá me fazendo crescer. Então, eles não entendem. E aí a gente volta pra aquela coisa do cara lá do IP, né? E das Havaianas. Ele sabe,
que o eleitor dele não exige nada dele. Nada. Não tá exigindo nada. Então ele não entrega nada. Ele falou que não tem proposta, não vai fazer proposta, vota com o governo em tudo que ele considera polêmico. Ou seja, ele é pior do que um tucano. Os tucanos eram mais corajosos do que esse cara. O cara conseguiu, assim, o feito de fazer, sei lá, o José Serra parecer ter mais bolas do que ele, sabe? Isso é um feito, isso é um... O cara é um prodígio. O cara conseguiu um feito miraculoso. Os tucanos parecem mais dignos, né, mais bem posicionados do que esses caras. E ele entende, ao fim, que tá, meu eleitor é isso, cara. Meu eleitor vai tomar detergente, cara. Meu eleitor vai se preocupar assim, tem um cara, tem um vídeo constrangedor que ele faz um facão de Havaianas. E aí ele fica com escrito Bolsonaro. Aí ele fica com o facão cortando uma... Cara, para, meu senhor, se acalme. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.